Meu nome é Sérgio Raposo de Medeiros, sou pesquisador da Embrapa Pecuária Sudeste e hoje eu gostaria de conversar sobre capim e dinheiro, porque muita gente fala que capim é dinheiro, né? Capim não é dinheiro ou dinheiro não é capim, mas na verdade o que a gente quer falar é que a gente pode transformar capim em dólar e o Brasil fez isso muito bem ano passado. Ano passado nós exportamos quase 13 bilhões de dólares em carne. E isso baseado em pastagem. Então, de cada 100 quilos de carne produzida no Brasil, mais ou menos 97 quilos é produzida com base em pastagem. Isso porque só 20% dos animais são terminados em confinamento. E mesmo assim, eles passam apenas 90, 100 dias, os últimos dias das vidas deles. Então, a gente tem uma produção baseada em pastagem. E como a gente consegue fazer isso? Qual que é a mágica que permite transformar capim em tantos dólares assim? E renda aqui para o produtor, porque afinal de contas, a maior parte te exporta 30%, 70% da carne fica para o mercado nacional. Então como que é essa mágica? Como que acontece? É por causa de uma parceria muito interessante entre o animal ruminante e os micro-organismos do rumen, que são micro-organismos que habitam esse lugar diferente, que é o rumen, e que degradam a fibra. Eles têm enzimas que nós mamíferos não temos. O rumen é uma grande dorna de fermentação. Se ele fizesse uma propaganda para chamar os hóspedes para morar nele, seria mais ou menos assim. Oferece-se amplo espaço, calor, manutenção das condições de temperatura e pH, farturas de nutriente e água, constantemente renovados e saliva em abundância. Tudo isso com muito movimento, porque o rumen é um lugar que tem muita movimentação. E quem são esses micro-organismos ruminais? São bactérias, protozoários, leveduras e agora, mais recentemente, até vírus, que a gente não sabe bem por que eles estão ali, mas pelo menos por uma parte de comunicação entre as bactérias e os micro-organismos eles estão. Então esse ambiente é extremamente competitivo. Se ele fosse pôr no anúncio alguma coisa a mais, um slogan podia ser onde só os bravos sobrevivem, porque realmente é uma competição muito grande, é o ecossistema ruminal, tem uma interação enorme entre esses micro-organismos e o próprio animal, e isso a gente está começando a aprender melhor agora, mais detalhadamente, com a genômica, com a metabolômica. E o que eles fazem é crescer no que o animal ingere nas pastagens, a fibra, todo o restante da dieta, e essa digesta que está ali no rumen vai ser fermentada por esses micro-organismos que vão crescer e eles vão transformar a própria consistência deles, né, a proteína microbiana, vai passar para o trato posterior e vai atender, eventualmente, até 100% da necessidade de proteína dos animais. E com uma grande vantagem, esses micro-organismos, eles são capazes de utilizar nitrogênio que não é proteína, é o famoso nitrogênio não proteico. E a fonte mais barata desse nitrogênio não proteico, a ureia, é um exemplo que a gente usa para aumentar muito a eficiência da produção. E o que eles produzem, né, são além do próprio corpo, eles produzem ácidos graxos de cadeia curta, que eles jogam fora. E é isso que o animal usa como fonte de energia e como fonte para produzir gordura e glucose. E mais a proteína microbiana, você pode ter uma nutrição 100% de pasto e micro-organismos ruminais, como sempre foi em milhões e milhões de anos de evolução dessa parceria. E uma grande vantagem de tudo isso é que a gente pode deixar de usar muito de alimentos que são consumíveis pelos homens. Então, pensando no mundo como um todo, e bovinos de gado de corte e de leite, menos de 5% dos alimentos que eles consomem são passíveis de consumo pelo homem. Eles comem alimentos que são as próprias pastagens, as gramíneas e subprodutos fibrosos ou de outras características que não são de uso para consumo humano. Então isso é uma grande vantagem. Agora tem uma taxa que existe embutida no funcionamento do rumen, que é a produção de metano. O metano é um gás de efeito estufa, ele é um potente gás de efeito estufa, ele é o segundo mais importante depois do CO2 e a gente precisa fazer tudo que tiver ao alcance para diminuir. A boa notícia é que diminuir esse metano é uma vantagem, porque a perda do metano é entre 2 a 12% da energia que a gente dá para o animal comer, a energia bruta que a gente chama. Então, pela essa variação grande, dá para perceber que a gente, em primeiro lugar, tem uma boa chance de
fazer de uma forma melhor, que produza menos. E à medida que a gente produz mais, que a gente aumenta a produtividade do animal, a produção por animal, a gente costuma diluir essa emissão. Então a intensidade de emissão, que é gases de efeito estufa por quilo de produto, a gente reduz. E à medida que a gente produz mais no tempo, a gente precisa de menos animais para atingir a mesma demanda. E isso que é interessante, a gente está numa situação em que está alinhado o aumento da intensificação inteligente, de maneira que a gente dilua essas emissões, produza mais, o produtor ganhe mais dinheiro, tenha mais renda e a gente tenha menor impacto ambiental. Então isso está tudo alinhado. Isso a gente pode conseguir colhendo melhor as forrageiras, fazendo um manejo melhor de pasto, fazendo suplementação estratégica, os sistemas integrados, enfim, tudo que você fizer, um confinamento bem estabelecido como estratégia de produção, tudo que a gente fizer em termos de intensificação, a gente tem esse efeito de diluição dos gases de efeito estufa e a gente produz mais alimento, que é o que todo mundo quer. Então espero que vocês tenham aproveitado as informações do vídeo e maiores informações aqui na descrição do vídeo. Obrigado.